Outro dia eu estava comentando com amigos, né, depois de uma palestra numa empresa, que eles me perguntaram sobre a antropologia, sobre a linguística, que é uma das disciplinas da antropologia, e eu contando a eles, por exemplo, já que nós estamos nesse tempo, né, de Páscoa, nesse tempo, enfim, que, por exemplo, existe na antropologia um sistema classificatório de parentesco. Então as pessoas falam, por exemplo, né, os irmãos de Jesus. Os irmãos, né, no sistema classificatório é que eu classifico como irmãos todos aqueles que poderiam ser meus irmãos clanicamente. Então deixa eu explicar, os filhos do irmão do meu pai, que na verdade são meus primos, eu chamo de irmãos. Tanto é que na própria língua portuguesa a gente fala de primo-irmão, é meu primo-irmão. Eu chamo, por exemplo, os filhos da irmã do meu pai, também posso chamar de irmãos. E assim eu classifico todos os meus primos com a mesma palavra de irmãos. Né? Esse aqui é o sistema classificatório, assim como eu classifico todas as mulheres do clã da minha mãe, que teoricamente, clanicamente poderiam ser minha mãe, né? Eu classifico com a mesma palavra mãe. E os pais do mesmo clã do meu pai, os homens, eu classifico, e da mesma geração, eu classifico com a mesma palavra pai. Por isso que os viajores antigos diziam que havia uma promiscuidade tribal, né? Porque quem é aquela minha mãe, quem é aquela minha mãe, quem é aquele meu irmão, quem é aquela minha irmã. Então tinha muitos pais, muitos, e eu classifico, para vocês terem uma ideia, a mulher com quem eu casei, do mesmo clã da mulher com quem eu casei e da mesma geração, com a mesma palavra esposa. Né? Então, por exemplo, eu chamo a minha esposa de esposa e uso a mesma palavra para todas as mulheres da geração da minha esposa verdadeira, né? E que são do clã dela. Então eu chamo de esposa, esposa, a mesma coisa com marido. Então os primeiros viajores ficavam impressionados, quem é aquela minha esposa, quem é aquela minha esposa, quem é aquele meu marido. Então o cara tinha 30 maridos, 40 esposas, né? Mas é um sistema classificatório, né, da linguagem, porque a linguística é uma das disciplinas da antropologia. Só para vocês terem uma ideia, nós na língua portuguesa classificamos primo e prima, ou seja, eu uso duas palavras para mudar o gênero. Se é feminino, é uma prima, se é masculino, é um primo. Em inglês não tem, é cousin. Né? Quando fala my cousin, eu não sei se é primo ou se é prima. Né? É uma palavra só que designa os dois gêneros. Da mesma maneira, mas vejam que é interessante na própria língua inglesa, né, que tem uncle, tio, e aunt, que é tia. Né? Então vejam que eles classificam com duas palavras o tio e a tia e uma palavra só o primo. Primo e prima é cousin. E assim por diante. Então nós temos muitas coisas que a gente às vezes se confunde, né? Vejam, por exemplo, na linguística, que interessante, por exemplo, na língua francesa, né? Eles só contam na língua francesa até 60, né? Então é soixante, porque 70 é soixante-dix. Então é o que? É 60 mais 10, não é verdade? 80 é mais bonito ainda, é 80. O que é 80? É 4 vezes 20, 420, né? E 90 é 90, né? 91, 91, 92, né? Então vocês vejam que é interessante, são aspectos da linguística. Em português nós temos 90, nós temos 80, nós temos 70, né? Coisa que, por exemplo, na língua francesa não tem. Então a gente precisa ter essa visão antropológica e linguística da sociedade para a gente poder entender mais, né, ter uma compreensão maior de como as coisas ocorrem. Por exemplo, a diferença entre clã e linhagem, né? Linhagem é quando eu traço meu parentesco com aquela pessoa, né? Eu sou
sobrinho dele porque ele é irmão do meu pai, eu sei quem é. Agora clã não. Clã, eu me sinto num parentesco, mas eu não consigo traçar linhagem. Então eu sou do clã do Corinthians, do clã do Palmeiras, né? Do clã... E geralmente esses clãs têm um totem, tem um símbolo, né? Eu me lembro antigamente, não sei hoje, mas quando eu era criança, o símbolo do Palmeiras era um periquito, não é? O símbolo do Corinthians era uma âncora, não é verdade? Que os corintos eram grandes pescadores. Então, essas coisas que são bonitas, né? Então eu falo, eu sou americano, por exemplo. Qual é o símbolo? Qual é o símbolo do clã, o totem, vamos chamar assim, do clã? É aquela águia, não é verdade? Porque tem os símbolos nacionais, né? O brasão, a águia, né? Os símbolos nacionais, a bandeira, por exemplo, essas coisas todas. Então, a diferença é essa. Então, eu pertenço ao mesmo clã, que eu me sinto mais aparentado daquela pessoa, mais próxima daquela pessoa, mas eu não consigo traçar, né, um parentesco mesmo. Linhagem não, eu consigo traçar. Então, são algumas curiosidades da antropologia, né, que eu estava comentando com as pessoas, até queria, né, ver aqui, por exemplo, que nem a importância da etimologia, né, a importância de você entender, né, a origem das palavras. Por exemplo, né, empatia em grego é dentro, né, patos é sofrimento. Então o que é empatia? Sou eu sentir dentro de mim o sofrimento alheio, não é verdade? Então, e assim as palavras, por exemplo, e ex é fora. Então, uma pessoa que é expatriado, né? Expatriado, quer dizer, ele é mandado fora do seu país. E assim, e in é dentro, não é? Então, toda vez que a gente... então, pode ver, por exemplo, né, que em inglês, porque em latim em é dentro, né? Virou em inglês in, né? In e out, não é isso? In e out. Então ficou in dentro também. Então, entusiasmo, por exemplo, é você ter um Deus dentro de você. É você ser arrebatada pelos deuses. Em é dentro, thus, né? Entusiasmos vem de theos em grego, que é Deus, né? Os gregos eram panteístas, acreditavam em todas as coisas provinham dos deuses e eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Então essas curiosidades da antropologia são muito importantes para a gente viver melhor, para a gente compreender melhor o mundo em que vivemos. Pense nisso, sucesso!